Mata Atlântica de Ouro Preto, 7h30 da manhã. Mestre Leider aqui falando. A gente veio bolando uma estratégia para os cachorros chamarem o mínimo de atenção possível. Mas assim que a gente foi chegando e vinha carro passando, o Pingo correu atrás deles. Quer dizer, as pessoas já vão mandar mensagem pro WhatsApp. Antes de eu chegar lá, o povoado já está sabendo. Agora o que eu vou tentar fazer? Vou tentar flanquear a cidade. Ao invés de ir para a mercearia, que é o que eu preciso fazer, eu vou tentar ir por baixo, ao longo do rio, e levar eles até a pousada. Uma vez lá, eu espero que eles fiquem por lá e me deem prazo, pelo menos para descansar, e aí eu deixo para ir para a mercearia a hora que eu estiver indo embora. Difícil, complicado, de não bastasse o terreno. Olha, vocês estão vendo como é que tá. Eu ainda tenho que ser babado Pingo. Porque se eu não for, eles vão matar ele. Ai, ai. Um cheiro interessante. Será que dessa flor aqui é um cheiro que eu ainda não tinha. Capaz de ser cheiro bom, parecendo goma de mascar, de menta, de hortelã, sabe? Olha lá, Pingo dando trabalho lá na frente. Você tá vendo o que eu tô dizendo? Eu vou pra vocês verem o Pingo correndo atrás de moto. Motivo pelo qual, né, que não é todo mundo que tem galinha, mas quase todo mundo tem moto. E ele correr atrás de moto, derrubar a motoqueira, que torna ele um cachorro absolutamente odiado nessa cidade. Olha, os cursos d'água já foram recarregados. Olha o tanto de água que está correndo. Isso aqui vai abastecer Belo Horizonte. Deixa eu falar um pouco, aproveitar disso, sobre mudança climática. Tem gente que não acredita, que acha que é uma farsa. Mas não é, gente, ela é real. O que não se pode confundir é o uso político que se quer fazer disso do fato científico. Como assim uso político? Os verdistas zongueiros, os ecologistas, são os novos woke identitaristas. O woke identitarismo já deu o que tinha que dar. Certo? As reações pós-abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e as eleições dos Estados Unidos deixaram mais ou menos claro que o apogeu, o auge do woke identitarismo é coisa do passado. Então depois que você só botou tua montanha, você só desce, só cai. Então é uma ideologia que está condenada. Certo, está condenada. Mas a capital tem suas artimanhas. E a artimanha deles é atualmente o ecologismo. Veja o estrago que o Partido Verde fez na economia e na sociedade alemãs. É uma coisa fora do normal. Eles destruíram a Alemanha. Simplesmente destruíram a Alemanha. A indústria alemã, a engenharia alemã, a sociedade alemã, a economia alemã foi destruída pelo Partido Verde, de Annalena Baerbock. Eles enfiaram na cabeça doente deles que energia nuclear era o mal, apesar dela ser a que menos polui, né? O resíduo da energia nuclear é vapor d'água limpo. Mas os resíduos nucleares, isso foi um problema 10 anos atrás. Os russos hoje têm tecnologia para reciclar. Só manda para a Rússia. Ela recicla. Certo, a Rússia desenvolveu essa tecnologia, evidentemente não vai compartilhar com ninguém, né? Porque quando ela recicla, ela está construindo energias para funcionar com material nuclear reciclado.
Ela ganha o combustível de graça e ainda produz o netúnio, que ela precisa para fazer mini reatores nucleares de fusão por pulso. E aí, bom, não é que não haja escolha. A Rússia recicla. Só que em troca ela consegue combustível de graça e um material de primeira, né? Que é o netúnio 237. Então o problema não é o que fazer com os rejeitos nucleares. O problema é que a Alemanha prefere ficar sem energia do que passar o trabalho para a Rússia. E a Ana Helena Baerbock, dos verdistas húngaros alemães, falou várias vezes que os problemas da Alemanha eram a mudança climática e os russos. Eu não sei como o Partido Verde alemão conseguiu conectar, combater os russos com a ecologia. Mas eles juntaram esses dois discursos. Enfim, destruíram a Alemanha. E como resultado, em todas as eleições que aconteceram até agora, as eleições regionais, os verdes não foram só derrotados, eles foram extintos. Certo? Mas o estrago já está feito. A Alemanha não vai mais se recuperar. Na Holanda, como ela já não tinha indústria, o alvo dos verdistas foi a agricultura. Não vão sossegar enquanto não destruir a agricultura holandesa. Mas a Holanda é um país muito pequeno, sim, mas o valor da produção agrícola da Holanda é mais que o dobro do nosso. Vai, Leida. Mas como um país do tamanho do Espírito Santo tem um valor de produção agropecuária 2 vezes maior que o nosso. E é porque as coisas que a gente produz não tem valor. O que a gente produz? Semente, né? Soja, milho, sorgo, algodão. Essas coisas não têm valor. Quanto vocês acham que custa uma baciada de soja? Compara com uma baciada de mirtilo, de queijos holandeses, de chocolate. Entenderam? A agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro produz coisas que não têm valor. São muito baratas. Já a agricultura holandesa, ela produz bens de alto valor adicionado. Certo? O valor adicionado bruto na agricultura holandesa é extraordinário. Então os verdistas foram para cima de quem? Do setor produtivo e dos empregos. Também na Holanda. Por isso que os agricultores na Europa inteira estavam protestando. E protestando ferozmente. Na Holanda, eles querem realmente destruir a agricultura holandesa. Assim como destruir a indústria na Alemanha. E aqui no Brasil, o que eles querem? Entregar o petróleo e a Amazônia. Então, aonde eles estão, os ecologistas liberais, eles querem destruir a economia. Sob a desculpa de estar salvando o meio ambiente. Só que o que destrói o meio ambiente é o capitalismo. Se você quer salvar o meio ambiente, destrua o capitalismo. O consumismo exagerado, a concentração de renda e riqueza, a produção para o consumismo. Destrua as grandes corporações. Mas é claro que assim como os identitaristas não vão, nunca foram e não irão à raiz do problema, que é a luta de classes, os verdistas também não vão. Hoje, qual que é o maior obstáculo ao desenvolvimento do Brasil? Além da Lei Candir? O IBAMA. A verdade é essa. Você pega a Lei Candir, você pega o Banco Central, e para concluir a tríade da destruição econômica e social brasileira, você coloca o IBAMA. O IBAMA foi tomado por gente insana, como os membros do Partido Verde alemão ou do Partido Verde holandês. Certo? Se a gente deixar, se nós vacilarmos, eles entregam a Amazônia e entregam o petróleo. Você pode ver que do pré-sal eles não falam nada. Nada. Você não vê verdista nenhum falando do pré-sal. Porque o Temer e o Bolsonaro já entregou tudo para estrangeiro.
Então ninguém fala nada. Mas a tal foz do Amazonas, nossa senhora, é o maior auê, certo? Então, é claro que nós devemos desconfiar e combater os verdistas zongueiros, as fadinhas da floresta, indígenas da Chopi. Isso exige nossa atenção. Mas, se isso é verdade por um lado, por outro lado, dizer que o aquecimento global é uma farsa, que a mudança climática não existe, é igualmente desonesto. É aquilo que eu falei das usinas hidrelétricas. Elas causam um mal terrível e muitas vezes irreparável, certo? E aí você falar que é tudo caô, que é tudo histeria ambiental, não é. Eu morei no município com 2 hidrelétricas e eu vi conheço gente que perdeu tudo para as hidrelétricas. As hidrelétricas estão em história, comunidade, meio ambiente. Para quê? Para produzir uma das energias mais baratas do mundo, que é vendida com um dos preços mais altos do mundo, ou seja, para gerar enormes lucros para fundos de investimento privado. Porque a Eletrobras não é mais Brás, ela é americana. Graças a Bolsonaro, PL do estado do Rio de Janeiro, a Eletrobras foi entregue para os mesmos fundos que quebraram os americanos e deixaram prejuízo para o povo brasileiro pagar. É isso que acontece, certo? E esse é o ponto. Então a gente não pode confundir as coisas. Não é nem uma questão de nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É saber identificar o que é verdade e o que não é verdade no discurso. As hidrelétricas são um mal? São. São sim. A sociedade precisa de energia. Muito. A energia tem que estar no controle dos bancos, dos fundos de pensão? Jamais. Que é o que está acontecendo no Brasil. Certo? E a energia precisa ser produzida de maneira sustentável? Não precisa. Energia nuclear é uma ótima alternativa para o Brasil. O Brasil está descobrindo reserva após reserva, jazida após jazida de urânio. A Rússia é nossa aliada. Então, nós teríamos que terminar a Angra 3 e fazer um punhado de usina nuclear no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, onde quer que elas fossem necessárias. As usinas nucleares, essa é a vantagem de poder ser colocada em espaços pequenos, do lado da necessidade de consumo. Uma hidrelétrica dificilmente está perto da região consumidora. Normalmente já está no meio das florestas. Né? A energia eólica é no meio das praias. E ela não pode ser instalada ao lado da cidade, que é poluição sonora. Então ela é instalada no meio do mar, longe da região de consumo. A energia solar também está em regiões secas, semiáridas, pouco povoadas e populosas. Então você tem um custo de transmissão muito grande. A energia nuclear não oferece esse inconveniente. Ela pode ser instalada ao lado do local de consumo. Ainda mais depois que os russos inventaram mini usinas nucleares. Né? Você pode instalar ela do lado da fábrica, se você quiser. Então a tecnologia avançou muito, avançou demais. A verdade é essa. Esse combater as usinas nucleares é uma desculpa para combater a produção. Seja agropecuária, no caso da Holanda, seja industrial, no caso da Alemanha. Repare, assim como os identitaristas são desonestos, no sentido que confunde o efeito racismo, machismo, homofobia, transfobia com a causa capitalismo, os ambientalistas seguem a mesma cartilha. Gente, o problema é a produção. O problema é a produção ou que os pobres se reproduzem muito. Não. O problema é o capitalismo. O Império Romano não conhecia lixo. A Idade Média não conhecia lixo. A China Antiga não conhecia lixo. Lixo é uma invenção do capitalismo. Certo? Lixo é uma invenção do capitalismo. Lixo é o quê? Você produzir mais do que é necessário.
Por isso as coisas vão para o lixo. Porque se produz mais que necessário, ou seja, o consumismo. Então o problema é capitalismo. O problema não é a indústria. O problema não é a agricultura, o problema não é a pecuária. Embora a pecuária para exportação seja um problema, porque é consumismo. Nós estamos produzindo para que uma parcela pequena da nossa elite, os latifundiários, ganhem muito dinheiro às custas do meio ambiente. No caso da soja, nós estamos produzindo, nós não, né? Um pequeno grupo de latifundiários racha de ganhar dinheiro às custas da saúde da população, da contaminação dos rios. Gente, o agronegócio é uma praga igual o garimpeiro. O garimpeiro é uma praga, vocês sabem disso, né? O garimpeiro é uma praga. Uma praga. Os únicos que ganham com o garimpo são os garimpeiros. Ninguém mais ganha com o garimpo. A verdade é essa. O garimpo é uma praga. Como o agronegócio é uma praga. E aí a questão ambiental é na verdade bastante simples. Capitalismo. Você tem que combater o capitalismo. Não as pessoas, não os empregos, não a produção. E os verdistas zongueiros, evidentemente, trabalham para combater o setor produtivo, para combater os trabalhadores. E é sobre isso. Aqui, gente, deixa eu só tentar entrar na cidade mais discretamente. Vamos para os nossos intervalos e eu já volto. Aqui a nossa estratégia é ir pelo caminho mais longo até a direção da pousada, para ver se eu consigo entrar na vila sem os cachorros chamarem muita atenção. Mas muita gente viu eles, então com certeza já deve estar nos grupos. Agora é impedir que eles fiquem circulando. Então eu vou descer, caminhar na direção da pousada e ver se eles ficam por lá. Se eu ver que eles ficam, eu vou fazer minhas compras. Se eu ver que eles não ficam, eu tenho que ficar na pousada até eu conseguir descansar o suficiente para passar na mercearia e voltar. É isso, né? Mas voltando ao assunto da questão ambiental. Como nós dissemos, a mudança climática é um fato. E não é difícil explicar a mudança climática, não. O que acontece é o seguinte. Lá no Carbonífero, há 300 milhões de anos, 200 milhões de anos atrás, grandes florestas foram soterradas de árvores, de plantas que não existem há muitas centenas de milhões de anos. Pteridospermas. O que é uma pteridosperma? Samambaia com semente, enormes samambaias com semente. Algumas chegavam a 30 metros de altura. Florestas imensas de samambaia com semente. Floresceram no período carbonífero, né? E uma coisa interessante é que uma árvore essencialmente é um organismo simbiótico. Como assim simbiótico? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo um tronco, né? Aqui é a simbiose. O líquen, a micorriza. E não tem só a micorriza nas raízes. As micorrizas das raízes, as micorrizas dos troncos são as exomicorrizas. Mas existem também as endomicorrizas dentro das plantas. Então as plantas, de modo geral, são praticamente um organismo simbiótico com fungos. Só que anterior ao Carbonífero, os fungos já existiam, mas eles ocupavam o nicho das árvores. Certo planeta Terra tinha menos oxigênio e havia fungos, cogumelos de 6 metros de altura. Enormes florestas de fungos, de cogumelo. Depois houve um aumento da atividade solar, mudança climática, um punhado de coisa. E essas espécies de árvores, de fungos enormes, foram extintas. E a maior parte dos fungos sobreviventes foram para 2 lugares. Para o subsolo, né? Ou começaram uma simbiose com um organismo que estava recém-emergindo nessa época, que eram as plantas. Então as plantas e os fungos
tem simbiose há centenas de milhões de anos, desde a sua origem. Mas no início, essa simbiose não era tão desenvolvida. Então, as árvores simplesmente não eram decompostas. Havia pterodosperma demais, a Carbonífera foi uma fase muito úmida, com muita luz do sol, muito oxigênio. Então havia uma quantidade enorme de florestas, quantidade gigantesca de florestas e de pterodospermas. Mas não havia fungo em capacidade e quantidade para decompor todas elas. Qual foi o resultado? Será que eles vão fazer uma ponte ali? Vai. O resultado é que essas plantas não foram decompostas. Certo? Vamos falar um pouco sobre a planta. Planta, tronco, do modo geral, é composto de duas substâncias, lignina e celulose. Tem plantas que é praticamente só lignina. Como é que chama, gente, a planta? É um parente do mamão, jaracatiá. É tanta lignina e tão pouca celulose que você pode comer o tronco do jaracatiá. O mamão, que é um primo primeiro, você também pode comer o tronco. Na verdade, muita gente faz doce de pau de mamão. E é uma delícia, cara. É muito bom. Certo? Então, o mamoeiro e os seus parentes próximos são exemplos de plantas que têm muita lignina. Mas, de modo geral, o principal amido, vamos colocar assim, de uma planta, é a celulose. Celulose é um polissacarídeo. Como assim? Celulose é um açúcar? Celulose é um açúcar. Imagina que cada pedra dessa seja uma molécula de glicose, cuja fórmula química é C6H6O12. Certo? Não, C6H12O6. Isso. C6H12O6. Essa é a fórmula da glicose. Se você emenda dezenas, centenas de moléculas de glicose, igual nessa ruazinha aqui, você vai ter uma molécula de celulose. É como se cada glicose fosse um tijolo e a celulose fosse uma parede. Entenderam? Então significa que quando as árvores morrem, a celulose vai aos poucos se transformando novamente em glicose, C6H12O6. E ao longo de centenas de milhões de anos de pressão e temperatura, essas moléculas de glicose passam por um processo de hidrólise, que é o seguinte: elas se transformam de C6H12O6 em 6H2O, ou seja, carbono puro e água. A água sai, o carbono puro, que é o carvão mineral, fica. Então, durante o Carbonífero, centenas de bilhões de toneladas, trilhões de toneladas de madeira, de celulose, foram enterradas. Carbono foi enterrado por centenas de milhões de anos e ficou dentro da terra. Quando os ingleses e depois o resto do capitalismo, do mundo industrial, começaram a queimar esse carvão, eles pegaram o carbono que estava dentro da terra há centenas de milhões de anos e mandaram para a atmosfera. Quando você queima o carbono é C, certo? Você queima o carbono na presença de oxigênio, então se transforma em CO2, que é dióxido de carbono. Qual que é o problema? Dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. É fácil você entender o conceito. Imagina uma água, certo? A água é o ar. O CO2 é pimenta. Se você coloca um pouco de pimenta na água, ela vai ficar levemente ardida. Então, se você coloca CO2 na atmosfera, ela vai aquecer. Ai, graças a Deus. Dá para me esconder os cachorros aqui. Peraí, daqui a pouco eu continuo.